Vamos ver se vou tentar pôr na tela, uma coisa que de lá dentro. Bem, eu queria agradecer de mais nada ao Quiné, não apenas pelo convite, né, de estar aqui participando desse seminário, né, dessa mesa redonda, né, do deslocamento da problemática do mal-estar na civilização por desastres civilizatórios. Eu acho que é um motivo muito interessante, pelo contrário. Agradecer também pela amabilidade que você se referiu a mim. Nós conhecemos há muitas décadas, né? Agradecer a Beth Fuchs e a Ana Cristina Figueiredo pela participação com elas. Sempre um prazer estar com elas, escutá-las, as coisas importantes que elas acabaram de dizer, né? Então, eu queria tecer alguns comentários sobre o momento atual que nós estamos vivendo, né? Muitas coisas já foram ditas pelo Guilherme, pela Ana Cristina, pela Beth, né? Ia tentar, talvez, dizer isso a minha maneira, né? Pegando, talvez, um outro caminho, né? Mas, de qualquer forma, eu queria sustentar uma tese aqui, que não é uma tese minha, mas eu acho que é uma tese que já está hoje instituída no movimento psicanalítico internacional, né, de que é impossível a existência de psicanálise sem democracia. A psicanálise tem uma relação fundamental com a democracia, de forma que a psicanálise só pode vicejar, propriamente dita, em ambientes propriamente democráticos, né, fora da qual ela fenece, ela diz que ela tem um compromisso básico com a questão da liberdade, né? Da mesma forma como Mário Pedrosa, o nosso Mário Pedrosa, dizia que a arte era uma forma experimental, né, de lidar com a liberdade, de exercer a liberdade. A psicanálise também é uma forma experimental da privação da verdade. Por isso mesmo, a democracia ela é um contraponto fundamental da psicanálise. A gente não pode se esquecer, né, que a regra fundamental do dispositivo analítico inventado por Freud, né, é o tudo dizer, o que vem ao espírito, quer dizer, são as associações livres, é o nada ocultar, é o tudo dizer, mesmo aquilo que não parece importante, né, o que eu acho que é uma forma eloquente dessa afirmação do exercício da palavra, né, do exercício da liberdade no campo democrático, né. E, nesse sentido, né, é importante que a gente evoque, né, que o surgimento da modernidade, né, ela vem, né, a partir da Revolução Francesa, né, através daquilo que a gente poderia chamar, né, com alguns autores da filosofia política francesa, de invenção democrática, né, o que caracteriza a modernidade é a invenção democrática, propriamente dita, né? O que significa a invenção democrática? A gente cortou, né, como Freud já anunciava, em Toque em Tabu, mas a filosofia política retoma essa tese, né? Nós deslocamos a verticalidade do poder soberano, né, cortando a cabeça do rei, né, colocando ele na retaguarda, né, e colocando e trocamos um campo de relações sociais, de laços sociais baseado na verticalidade, na horizontalidade, de forma que cada um de nós passou a estabelecer múltiplas relações em diferentes registros da nossa existência, né, propriamente dita, né, e que foi essa construção, né, que propriamente foi constitutiva, né,
dessa invenção democrática. Contudo, né, é bom que você diga, né, o monstro que teve a cabeça cortada, que estava lá situado na sua verticalidade, né, no submundo, né, no inconsciente da nossa tradição, né, ele é passível, né, foi passível de retornar à superfície nos momentos em que nós vivemos situações de impasse no exercício dessa invenção democrática, né? No momento em que nós não conseguimos manter as regras de funcionamento dessa invenção democrática, são os momentos em que a sedução totalitária propriamente aparece. Foi isso que se deu ali na virada dos anos 20 e 30 na Europa, né, com a emergência do fascismo italiano, do nazismo alemão e do stalinismo soviético, né? Então, nós tivemos aí o restabelecimento de uma sociedade baseada na verticalidade, né, do soberano, né, do líder, né, do Führer, né, que foi restaurada, né, e essa questão, né, já tinha sido, de uma certa maneira, anunciada por Freud logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, né, na sua obra sobre Psicologia das Massas e Análise do Eu, quando ele inventa um operador político fundamental, que é a questão do narcisismo das pequenas diferenças. Ele observava, naquele momento, que aquilo que se anunciava no horizonte das sociedades europeias, pós-Primeira Guerra Mundial, diante das mortes e da miserabilidade produzida por aquela guerra total, na medida que a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra total, né? Não foi uma guerra entre exércitos, mas era uma guerra onde diferentes países se degladiavam visando a destruição completa do inimigo, daí porque morreram mulheres, crianças, idosos, e não apenas os combatentes, que morreu mesmo foi combatente, para se dizer a verdade, né? Depois dessa Primeira Guerra, o Freud aparece com essa ideia, dizendo que as sociedades modernas, a modernidade avançada, estamos nos anos 20, são atravessadas pelo narcisismo da pequena diferença. Que quer dizer o quê? Que quer dizer que nós não conseguimos aceitar o outro na sua diversidade e na sua diferença, né? A qualquer momento em que o outro aparece na sua diversidade, a sua diferença, né, o nosso movimento é de tratá-lo inicialmente como adversário e, num segundo momento, como inimigo. E, num terceiro momento, já que ele é adversário e inimigo, o que nós temos que fazer é eliminá-lo. Então, Freud, nesse momento, ele localiza na sociedade europeia a presença de uma espécie de guerra civil permanente no interior dos Estados europeus. Eu acho que foi essa constatação dessa guerra civil, onde o problema aí não era mais a guerra e a paz entre uma luta entre países, mas era uma espécie de destruição interna nas próprias sociedades, atravessadas pelo significante guerra, né? E onde a política, que seria aquilo que conseguiria, de alguma maneira, a política entendida aí como significante da democracia, né? Seria aquilo que conseguiria modular esse tom bélico, né? Propriamente, já não estava tão operante. Eu acho que é nesse contexto que o Freud desenvolve as suas teses do mal-estar na civilização, né? Então, o mal-estar na civilização, né, se o Pinel me permite, eu acho que já era o desastre da civilização, né, que foi escrito, né, um ano depois da crise econômica de 1929. Ele é um livro datado desse contexto, onde os autoritarismos nazistas, fascistas e stalinistas estavam
no seu auge, né? E foi nesse momento que o Freud coloca em cena o seu mal-estar na civilização, falando exatamente de um desastre do processo civilizatório, né? E onde ele pode, de alguma maneira, né, se dar o luxo de dizer, né, que os povos primitivos eram mais civilizados do que nós, porque eles, pelo menos, respeitavam o morto e a morte, né? Coisa que nós, marcados pelo progresso, pela tecnologia, pelo discurso da ciência, não conseguimos fazer. Então, me parece que esse clima, né, que confluiu para a Primeira Guerra Mundial, né, onde o nazismo, né, eu acho que tem uma coisa importante, né, os nazistas fizeram com os europeus um ponto importante que é referente ao nosso escravagismo. Eles fizeram o que os europeus não aceitaram, repudiaram o nazismo, foi que o nazismo impôs aos povos europeus aquilo que os colonizadores fizeram com os povos do terceiro mundo. O Brasil, as Américas, os países asiáticos, os países africanos. Foi isso, exatamente, que os europeus não puderam aceitar no embate provavelmente nazista. Passada a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, restaurado um certo clima, né, de Estado-previdência ou uma certa social-democracia que imperou, e foi exatamente esse estado de coisas que começa a se quebrar com a expansão do discurso neoliberal a partir dos anos 80, né, onde pela primeira vez, dois grandes dirigentes internacionais, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, formularam a seguinte ideia: eu não sei o que é essa coisa chamada sociedade, eu só conheço essa coisa chamada mercado, isto é, onde as pessoas vão vender seus produtos e estabelecer trocas de bem e serviço. Então, este momento inaugural do mundo neoliberal, né, ele é um momento de destruição da democracia, né? E eu acho que é nesse momento, inclusive, que, de uma certa maneira, o projeto psicanalítico entra em crise, do ponto de vista internacional, né? No sentido de que a psicanálise, que até então ela era ecoada, né, como uma espécie de vanguarda do pensamento moderno, né? Ela começa a ser trocada nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, né, pelas psicologias cognitivas e comportamentais, né? É um momento de questionamento efetivo que a psicanálise tem, exatamente porque o que estava em jogo aí era a crise da democracia, repito, que já se colocava com a ascensão do neoliberalismo. E foi essa crise da democracia que faz com que os populismos de extrema-direita se expandam para o leste europeu, para a Hungria, para a Polônia, como a Ana Cristina lembrou, que aparece na França através da Marine Le Pen, né, que aparece com o trumpismo nos Estados Unidos e aparece com o bolsonarismo no Brasil, né? Eu acho que, no caso do Brasil, nós estamos vivendo aqui uma situação, em função dessa crise, né, do neoliberalismo, né, porque eu acho que é uma crise do neoliberalismo que levou à expansão desses populismos de extrema-direita, porque o nível de destruição dos laços sociais promovido pelo neoliberalismo foi de tal ordem, né, que a barbárie começou a se expandir, né, em todas as sociedades internacionais, propriamente dita, né, e é um momento onde nós assistimos um retorno ao fundamentalismo religioso. E fundamentalismo religioso de todas as tradições monoteístas. Não era apenas o fundamentalismo muçulmano, era o fundamentalismo protestante americano, era o fundamentalismo judaico, era o fundamentalismo católico
com João Paulo II. Quer dizer, nós vivemos uma tentativa diante desse mundo transformado em barbárie da Igreja tomar, através do seu fundamentalismo, o lugar daquele soberano vertical que tinha sido decapitado com o advento da Revolução Francesa. Né? Então, é esse clima e é neste contexto, né, que nas nossas regiões tropicais aparece alguma coisa inesperada, que é o bolsonarismo. Eu digo inesperada por uma questão de geração, né? Eu venho de uma geração, como muitos de vocês aqui, ou poucos de vocês, não sei, que atravessei a ditadura, né? Eu jamais pensei que isso fosse voltar a viver na minha vida. A Beth até me perguntava, você estava esperando viver isso ainda na sua vida, né? Claro que não, ninguém esperava que isso acontecesse, né? Então, há um retorno do bolsonarismo através das eleições de 2018 e agora o risco, né, desse retorno definitivo com mais seriedade por conta da instalação, caso ele ganhe as eleições, ele vai destruir a autonomia do judiciário, né? Ele vai implantar, né, um regime de uma ditadura branca, né? Quer dizer, já que tem um apoio parlamentar, então a situação é bastante complicada. Mas nós estamos diante das eleições mais importantes da nossa história, né? A mais importante porque é um ponto crucial, né, exatamente entre a civilização e a barbárie, né? O bolsonarismo representa a barbárie, né, dentro do campo dos costumes. Hoje alguém me perguntava, você acredita que pode existir um psicanalista bolsonarista? Eu disse, não pode existir um psicanalista bolsonarista, porque a política de costumes do Bolsonaro ela é fundamentalmente psicanalítica. Não existe essa possibilidade, né? O bolsonarismo não é o liberalismo. O bolsonarismo é o atraso da questão propriamente dos costumes. E nesse ponto, né, voltando para a questão da democracia, eu queria dizer que por que nós chegamos ao Bolsonaro? Por que o Bolsonaro voltou? Por que a ditadura voltou no Brasil? Né? Esse eu acho o ponto crucial que eu gostaria de pensar. Né? Eu acredito que a maneira pela qual o Brasil saiu da ditadura militar com um projeto de anistia ampla, geral e restrita premiou os torturadores. Né? Este foi o impasse brasileiro, de achar, voltando para a história dos nós contra eles, né? Achando que tem uma paridade. Não tinha paridade. As pessoas que se exilaram, as pessoas que morreram durante a ditadura, as pessoas que foram torturadas, não estão no mesmo nível dos torturadores ou dos militares, né, que os torturaram. Então, conceder a anistia ampla, geral e restrita foi premiar o nome das pessoas e ter uma saída pseudo-democrática para a construção da brasilidade. Então, o que aconteceu? Né? Com a história de que nós estamos numa sociedade democrática, né? As pessoas voltaram aparentemente para o armário, todos os nazistas voltaram para o armário, mas começou a se constituir progressivamente na sociedade brasileira, nas sociedades urbanas, eu falo particularmente da sociedade carioca, né? Uma preocupação com a questão da segurança, né? Toda uma cultura da segurança, toda uma construção de policiais que tomavam conta das ruas. Não sei se vocês se lembram disso, se vocês acompanharam isso. E esse tipo de privatização da segurança já era o retorno desses torturadores que voltavam sob a forma de milicianos da segurança pública da grande cidade. Né? Já era a ocupação do espaço urbano através dessa polícia propriamente privada que foi se constituindo em todos os bairros, em todos os recantos do Brasil. Né? Quer dizer, então, quando, a partir da crise de 2013, né, a partir dos movimentos de março de 2013, que colocaram em questão, né,
o governo da Dilma Rousseff, né? Eu acho até que ela lidou mal com aqueles movimentos, né? Naqueles movimentos que tinham elementos de esquerda e elementos de direita. O fato foi que os elementos de direita acabaram predominando sobre os movimentos de esquerda, começaram a questionar e provocar o impeachment da presidente como golpe de Estado, né, propriamente, né? E eu acho que, nesse sentido, né, foi a partir desse momento que as ratazanas que tinham saído de cena voltaram, saíram do armário e vieram para a praça pública. O Bolsonaro, ele é o porta-voz disso. O Bolsonaro, a Beth há pouco estava lembrando do Marx, né? A história acontece como tragédia, mas se repete como farsa. O Bolsonaro é o Napoleão III. É a farsa do que foi a ditadura, né? Porque ele não tem o espírito de um estadista, como queria ter o Geisel, por exemplo, né? Criticável ou não, mas ele tinha um projeto de Brasil, e o Bolsonaro não tem um projeto de Brasil, né? Então, ele é a farsa, é o retorno farsesco dos porões da ditadura. O que o Bolsonaro representa são os porões da ditadura. Por isso que o general torturador, que ele valora como sendo seu livro de cabeceira, era o maior torturador da história desse país. E é este sujeito que está assombrando as nossas possibilidades, efetivamente, de futuro, né? Quer dizer, então, voltando ao ponto de partida, essa eleição é um ponto crucial da nossa história, onde a fronteira entre democracia e barbárie, ou entre civilização e barbárie, está em cima da linha, né? E nós temos que fazer tudo nesses próximos 10 dias para convencermos todos os indecisos do risco que todos nós corremos como civilização. Isto é, sairmos dessa sala aqui, irmos para a rua, ecoar as nossas vozes, convencer os indecisos em nome de uma possibilidade de civilização ainda habitável no Brasil, para nós não cairmos durante muitas décadas num obscurantismo fanatista da extrema-direita. Muito obrigado pela atenção.